estamos de volta aqui com o nosso António Carlos, que mais conhecido por Toninho. Estás bem? Olá Inês, olha, foi um gosto muito grande encontrar-te aqui, uma surpresa, e quero começar por vos dar os parabéns pelo primeiro mês. Acho que a SMP Rádio é um projeto interessantíssimo e que tem muito a dar à vila. Portanto, Muito oxalá São obrigada. Martinho também dê à rádio, com carinho. É isso como mesmo, merece. é isso mesmo. E acreditamos que sim, é realmente um esforço grande, um trabalho voluntário, mas eu penso que está a ter um sucesso, está a ser um sucesso. Não devido, Inês, Muito não obrigada por teres vindo devido. É um também. gosto. E já agora, já que estás aqui, vamos lá conversar um bocadinho. Tu diz-me, tu és aqui de São Martinho. Eu lembro-me de andar contigo na escola. É verdade. Apesar de não termos Há muito partilhado pouco turmas. tempo, claro, não é? Claro, com certeza, Foi há ontem, uns anitos, exato. Portanto, eu sou natural de São Martinho, não é? Fiz aqui o meu ensino oficial, depois entrei na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde me licenciei em História. Passei ao mestrado em História Medieval, que é a minha área de especialidade, e daí estou a fazer o doutoramento também no mesmo período para a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Continuo investigador na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no Centro de História. Certo, então neste momento és investigador, não é? Exatamente. Investigador na área da história. Exatamente, mas nunca larguei São Martinho. Exatamente, então e o que é que tu fazes por aqui? O que é que eu Continuas faço em com São Martinho? Portanto, aquilo que era já um negócio de família, sim, certo? portanto, sim, apoio sempre no negócio de família, designadamente no Hotel Santo António. Que agora já é... Não, que é dos meus mesmo pais, isso. não é? Agora já é um Portanto, hotel. Sim, tenho dedicado bastante e mantenho cá uma série de família, de amigos e de lazeres. Uau, isso é mesmo muito bom. E é bom perceber que as pessoas quando saem de São Martinho, e malta assim nova como nós, que quando saem de São Martinho vão estudar, mas depois voltam e colocam aqui também a aprendizagem que têm. Essa parte é interessante. Sim, acho que é a nossa maneira de retribuir as origens. É isso mesmo. Então, já que tu és um investigador e és um historiador, conta-nos um bocadinho sobre algumas curiosidades de São Martinho que as pessoas lá em casa não conhecem. Claro. E eu acho que isso era interessante. Há pouco nós estávamos a conversar e tu falaste em três fases aqui que São Martinho passou ao longo da história de Portugal. É verdade que a Vila de São Martinho tem um papel muito importante na história portuguesa, não é? É verdade, Inês. Portanto, em linhas gerais, organizo a vida de São Martinho em 3 etapas. Se quiser, na Idade Média, quando foi fundada pelos monges de Cister, depois quando se tornou estaleiro de construção naval com os descobrimentos e, por fim, na viragem para o século XX, quando se converte em estância de veraneio, não é? Portanto, vamos lá por partes. Sim. Conhece presença humana aqui na região, pelo menos desde o período romano. Não em São Martinho, porque o mar cobria esta zona, não é? Exatamente, era até Alfeizerão, não? Era ali até ao Sim, castelo. exatamente. Portanto, sabe-se que passava uma estrada romana mais ou menos por Valmaceira, onde foi encontrado um marco miliar do início do século II. Depois vem a Idade Média e aí vamos recuar ao reinado de Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei, que toma Lisboa e, portanto, todos estes castelos que estão para trás, nesse ano de 1147, caem em poder dele, entre os quais o de Alfeizerão, não é? Certo. Portanto, o território torna-se português e o que é que o Dom Afonso Henriques faz? Doa, em 1153, juntamente com a mulher, uma extensa faixa que ia quase desde Leiria até ao termo de Óbidos, portanto o limite era aqui no Rio de Salir, aos monges cistercienses, porque eles tinham ajudado a pregar a cruzada, cujos homens contribuíram para a tomada de Lisboa. E, portanto, isso era uma ordem monástica muito conhecida por ter imensas capacidades ao nível agrícola, hidráulica e de administração do território, convinha ao rei. Sim, não claro. é? E, portanto, um século depois, portanto, os monges já aqui estão instalados, vamos saltar para 1257, já a reconquista do território português tinha acabado no Algarve, e estamos no reinado de Dom Afonso III, um abade de Alcobaça chamado Frei Estevão Martins doa o lugar de São Martinho. Já era nessa altura assim, já tinha o mar recuado, é isso? E já havia ali o espaço. Recuado de alguma maneira, porque ainda chegava a Alfeizerão, não é? Sim. Portanto, doa em 1250, portanto, é povoada à parte mais alta, entende, certo. não é? Sim, nas partes mais baixas a água ainda chegava a Alfeizerão. É doado a um grupo de colonos, são nomeados 6 chefes de família, que possam haver este lugar e transmiti-lo, mas nunca alugá-lo ou vendê-lo a terceiros, não é? Desde que o cultivem. Fala-se que depois teriam que dar 1/5 da sua produção agrícola, como o azeite, os cereais, o vinho, aos monges de Alcobaça, assim como todo o pescado, excepto Moreia. E, portanto, estabelece... Excepto Moreia, que era um peixe menor. E, portanto, todos os anos isto teria que ser pago. Portanto, as famílias poderiam ocupá-lo até um máximo de 60 pessoas. E, portanto, digamos que São Martinho, na Idade Média, e nos séculos
13, 14, é sobretudo uma póvoa de pescadores, não é? E uma granja agrícola. É daí que vem esta identidade também relacionada com a pesca de São Martinho do Porto. É daí que ela... Exatamente, que ela nasce como uma póvoa de pescadores, sim. Exatamente. Engraçado. Então, e depois? E depois, portanto, chega a época dos descobrimentos, se quiseres, no século XV, e há fontes que nos indicam que começam aqui a ser construídas caravelas. Portanto, começa uma vocação de construção naval, que depois se confirma no século seguinte, no século XVI, com, por exemplo, diz-nos a tradição que se terão construído aqui navios para a expedição de Dom Sebastião a Alcácer Quibir, em 1578, não se sabe se é verdade, se é mentira, mas há essa tradição. Há um documento que diz que aqui se construiu embarcações, assim para El Rei, como para particulares. E o que é certo é que a vila, nessa mudança da Idade Média para a Idade Moderna, deve ter crescido em gente e em diversidade de atividades, não é? Certo, de tal maneira que o rei Dom Manuel I dá um foral novo à vila, para regular essa nova dinâmica, e o filho Dom João III, em 1527, eleva São Martinho a concelho. Uau! Não então é? nós somos um concelho. Fomos um concelho de 1527 até 1855. Portanto, provavelmente o crescimento da vila foi mesmo efetivo e muito grande para passarmos a concelho. Sim, deve ter sido expressivo, não é? Porque a construção naval, não é? Para além da agricultura e da pesca que havia, traz imensas atividades e novas. Portanto, traz mestres, traz carpinteiros, traz cordoeiros, traz calafates, traz serralheiros, não é? Sim. E, portanto, quer dizer, a população cresce, não é? E a importância da vila é maior. E, portanto, como concelho tem um poder próprio, não é? Portanto, tem no executivo, imagina, um juiz, portanto, que aplica a justiça, tem 2 vereadores, nós sabemos, tem um procurador que representa o Concelho de São Martinho em corte junto do rei. Uau, que não é? interessante. E tem uma personagem que se chama o Almutacé, que era um oficial. Sabes o que é que fazia? Não, o que é que ele fazia? Tratava de regular, portanto, inspecionar os pesos e as medidas. Uau. E os impostos que eram Sim, taxados. claro, pois. Era um cobrador de Uma impostos. espécie de fiscal, fiscal, exatamente. Que interessante. Uau. Portanto, com a época moderna e a construção naval, São Martinho cresce em dimensão e em importância, se assim quiser. É muito interessante porque significa mesmo que São Martinho teve uma importância especial na questão dos descobrimentos, da construção das caravelas, etc. Não é? Exatamente, Inês. E de resto, continua, depois para o século XVII, se quiseres, ali no período em que estamos sob o domínio, se quiseres, espanhol, não é? Chamada monarquia dual. Há um bocado de preconceito em falar do período filipino, porque o nosso monarca era espanhol. Mas o que é certo é que nesse período, sabe-se que São Martinho foi atacado, por exemplo, por ingleses, eram os grandes inimigos dos espanhóis, e que houve um pedido ao rei para que se constituísse uma milícia e se construísse um forte, sabes onde? Não. No local onde está hoje o Farol, na Barra. Que interessante, do lado construíram um forte para vigia? Para vigia e para defesa da entrada. Uau, portanto, da Barra, não da Barra era guarnecido com canhões. Portanto, no século XVII, portanto, dá-se a restauração e São Martinho continua a sua importância de construção naval. Sabe-se que foram cá construídos, no século XVII, navios com 60 peças de artilharia. 60 canhões, portanto, eram navios muito grandes. Eram muito grandes. Como é que isso era possível caber aqui na nossa baía? Já pensaste nisso? Era porque o calado também era outro, não é? Pois, sim. Crê-se que o estaleiro era ali na zona, mais ou menos, onde está hoje o jardim. O jardim, sim. Pois. Perto da fonte. Que interessante, é mesmo muito interessante. E tu, não é disto que tu fazes vida, não é da história de São Martinho, mas de que forma é que esta história tem importância para ti? Olha, para mim, quer dizer, eu sou medievalista, não é? E eu estudo sobretudo aspectos ligados com a guerra, com as relações internacionais, com a história política. Mas quer dizer, São Martinho toca-me porque são as minhas raízes, não é, claro Inês? que sim. E faço isto a título pessoal, de gosto. Aliás, quando aceitei o convite, vi muito com essa perspectiva. E, portanto, quer dizer, se me disseste, desde pequenino, se calhar assim às vezes, que me suscitava a curiosidade de saber. E falei com imensa gente mais velha, sobretudo na zona histórica. Isso é muito interessante. Então tu, para perceberes a história de São Martinho tão profundamente, foste ainda ter com pessoas que já vivem cá há mais anos para compreender o que é que se passou por aqui? Tivesse a sorte, Inês, tivesse a sorte. Isso é muito interessante. Com que pessoas é que tu falaste? Olha, falei com a minha avó, que se fosse viva,
tinha quase 100 anos, não é? Uau, sim. Pessoas da geração dela, portanto, que me transmitiam coisas que se passavam no início do século XX e que tinham ouvido dos pais que, por sua vez, eram do século XIX. Agora, imagina, Sim. não é a projeção que isto não nos dá. Claro que sim, Não é é? muito, muito interessante. É mesmo muito interessante e obrigada por partilhares este conhecimento Nada, connosco. não é nada, Inês, isto. Porque mesmo lá em casa, Sim. acho que há uma ideia de São Martinho que passa apenas por esta estância de verão e que tu ias falar a seguir, não é? É uma terceira etapa. Sim, é que uma São terceira Martinho... etapa. Portanto, se quiseres, eu falei aqui até ao século XVII, XVIII, portanto, é um período em que ainda se constroem navios de guerra em São Martinho, mas depois ocorre, no final de 700, dois fenómenos. É um período de grandes chuvadas e de secagem de paúis aqui iam até Alfezerão. Portanto, o que é que acontece? Os rios de Alfezerão e Tornada vão assorear bastante a nossa baía. Portanto, não é possível ter barcos de grande calado, não é? E, portanto, a construção naval deixa, ou começa a ser um problema. Certo, não é? De resto, isso preocupa bastante o Marquês de Pombal, que manda fazer estudos hidráulicos para ver a profundidade da baía. E isso, no início do século XIX, é estudado por um engenheiro militar, que era o coronel Luís Gomes de Carvalho, que tinha desimpedido a Barra de Aveiro, e ele apresenta um projeto que nos anos de 1820 ainda é levado para diante, numa altura em que se constrói também o cais, precisamente por causa dos problemas de ancorar, não é? Sim. E do tráfico comercial. Sabias que aquela pedra que está à entrada do cais, que diz 1828, sabes o que é que representa? Não. Foi o ano do lançamento da primeira pedra, que contou com a presença do rei Dom Miguel. Uau, que interessante, que depois construíram então o cais. Não era tão extenso, portanto, progressivamente foi sendo construído. Que interessante, é por isso que tem lá essa data. Essa inscrição, exatamente. No século XIX, o que é que ocorre? Portanto, dá-se um assoreamento progressivo, não obstante esses trabalhos de 1820, e, portanto, o destino de São Martinho está traçado. Como estaleiro de construção naval, ainda no início do século XX se vai construir o primeiro vapor de carga, em Portugal aqui, que é o Apolo, lançado à água em 1919, também veio o Presidente da República, mas quer dizer, como estaleiro de construção naval de grandes embarcações, o destino de São Martinho está traçado. E, portanto, o que é que acontece? Não obstante ser terra de marinheiros, não é? Como o capitão José Sabino, que é daqui, que foi o primeiro a cruzar o canal do Suez, na segunda metade do século XIX, São Martinho vai entrar numa nova dinâmica, como tu dizias, não é? Portanto, na segunda metade do século XIX estamos no tempo da sociedade industrial, não é? Sim. E essa sociedade começa-se a preocupar, os que podiam, claro está, não é? Com as férias e com os banhos públicos, começam a ser recomendados. Dá-se a circunstância de São Martinho se beneficiar de uma linha de caminho de ferro desde cedo. Certo, sim. E isso traz-nos, sabes o quê? Ali pelos anos de 1890, traz-nos a família real, assim quase por acaso, como visita às Caldas, às Termas. Era uma voltinha, o rei Dom Carlos e a mãe, a Dona Maria Pia, vêm a São Martinho, ficam deslumbrados com a Baía, não é? Baía, claro. De resto, o rei Dom Carlos disse uma frase mais ou menos neste género, que tinha viajado por muito sítio, por Portugal e pelo estrangeiro, mas que não conhecia nada mais bonito do que São Martinho. Uau, é mesmo uma joia, não é? É uma joia da coroa, exatamente. É verdade. E então o rei Dom Carlos começa a vir com a rainha Dona Amélia, sua mulher, com os filhos, era acolhido aqui em São Martinho pela família Avelar, sobretudo pelo Vitorino de Avelar Frois, que, como sabem, foi lavrador, criador de touros, cavaleiro tauromacchico, e, portanto, entretinha muito o rei entre caçadas, entre garraiadas, entre regatas, e, portanto, com o rei veio muita nobreza, ou alguma nobreza, e altos funcionários de corte, não é? Que também se passaram aqui a instalar, a construir suas casas e também a fazer um certo turismo de família que passou de geração em geração. De resto, alguns dos traços mais bonitos da nossa arquitetura remontam a esse tempo e aos anos posteriores, não é? E dá-se também outro fenómeno interessante, é que São Martinho, da viragem do século XIX para o XX, teve uma série de imigrantes no Brasil. Estou a falar do António Gomes de Avelar, que foi conde de Avelar, e do José Bento da Silva, que beneficiaram muito São Martinho com dinheiro que ganharam por lá. Por exemplo, o José Bento da Silva deixou-nos o colégio, um fontanário, não é? Esse colégio, por exemplo, traz uma série de famílias abastadas para São Martinho porque garantia ensino misto, licial. Interessante. Uau. Não é? Sim. Portanto, se quiseres, no século XX, São Martinho vai ter uma comissão de notáveis, ali pelos anos 20, 30, no início do Estado Novo, a que se chama Comissão de Iniciativa, que promove uma série de obras em São Martinho que tornam a terra de vanguarda para a época. Por exemplo, do ponto de vista São Martinho, em 1928, beneficia de uma dragagem. Estávamos à frente do tempo, não é? De todos em 1928 tem uma central elétrica. Uau! Não é? Com um motor de 25 cavalos.
onde é que havia aqui na zona, percebes, Inês? Sim, e depois, claro. naqueles anos 30, 40, é uma sucessão, quer dizer, São Martinho passa a ter salva-vidas, entretanto a motor, os primeiros. São Martinho, nos anos 30, 40, beneficia da construção do depósito de água e de uma rede de água canalizada. Começa aí. Constrói-se um coletor de esgotos, é para isso que é feito o túnel em 1948, para os conduzir para o lado de fora da Baía. Portanto, São Martinho beneficia de uma série de equipamentos, não é? Mercê dessa comissão de iniciativa e também de um certo turismo, não é? Que o distinguia no panorama nacional, não é? E que ia dando cada vez mais charme à vila, não é? Sim, é muito interessante perceber que existe uma cultura de vila pescatória, não é? De uma faixa da população mais pobre, mas que também existe esta ideia de que fomos a vila, ou o concelho nessa altura. Já não era concelho. Já tinha deixado de ser. São Martinho foi extinto em 1855 enquanto concelho, sim. Pronto, mas que foi uma terra que estava à vanguarda, que era à frente do tempo. É muito interessante porque a nossa identidade passa também por esta ideia de vila pescatória, mas nós temos esta identidade de sermos pessoas criativas e de podermos construir mais além do que aquilo que existe. E isso é muito interessante. Conhecer a nossa identidade, o que vem de trás, faz de nós pessoas mais que podem possuir este estatuto de viver em São Martinho do Porto. Exatamente, não é? Inês. Acho que é aí que está o nosso ADN. Não é? Se conhecermos as nossas raízes, seremos tanto mais capazes de fazer um presente melhor e de ter um futuro muito mais risonho. Sim, não é? E acho que São Martinho tem todas as condições. De resto, a segunda metade do século XX também demonstrou isso, não é? Com novas dragagens que tivemos, com o surgimento de instituições como a Fundação Manuel Francisco Ler, não é? Que presta aqui um apoio inestimável. E é incrível mesmo. É? Já estiveram cá também já no nosso programa. Eu sei que teve cá a doutora Teresa Costa. Teve cá a doutora Teresa, sim. E, portanto, São Martinho reúne todas as condições, quer dizer, foi construído um novo quartel dos bombeiros, não é? Com as condições que nós sabemos. Sim. Tem um clube náutico, não é? Tem associações como a Casa da Cultura, como a Associação de Defesa do Ambiente. Sim. E, portanto, acho que é uma terra que merece ser acarinhada, que merece uma participação cívica mais empenhada e uma grande união entre aquilo que podemos dizer que são os poderes públicos e a sociedade civil. Sim, claro. Não sei se estás de acordo. Sim, estou sem dúvida. Tu achas que esta ideia de transformarmos, então, de a vila ser transformada numa estância de turismo, não é? Achas que isso anulou tudo o que era aquela cultura pescatória e que ainda hoje se vê também a apanha do limo, que é cultural aqui em São Martinho do Porto, não é? Que é uma história que nós temos. Achas que o turismo anulou esta identidade da vila? Eu não tenho... Pois, acho que não anulou, Inês. Acho que não anulou. Mas, pelo menos, nós historicamente tendemos todos a ser miúpes, não é? Tendemos a ver de muito perto, não é? Quer dizer, qualquer pessoa que entra em São Martinho, ou que nasça cá nos dias de hoje, tende a olhar para a terra apenas como uma praia, não é? Quando é muito mais que isso. Eu, de resto, até acho que para nos desenvolvermos devemos de olhar para além disso, não é? Devemos de estimar a Baía, que é o nosso ex-libris, não é? Nós temos mais praia para além da Baía. Temos a Gralha, por exemplo. Temos, com certeza, sim. Temos outro vetor de desenvolvimento, por exemplo, que é a natureza. Nós temos paisagens, temos trilhos, não é? Que podemos desenvolver com sinalética, com caixotes de lixo, etc. E temos outro aspecto, temos património, não é? Temos a igreja, temos a Capela de Santo António, não é? Que é do século XVI, temos a Capela de Nossa Senhora do Livramento, embora seja particular, e temos uma série de fontanários, não é? Podemos recuperar acesso ao forte, em todos os aspectos, Inês, que acho que todos juntos dão imenso potencial à nossa terra. Isso é muito Portanto, acho que entre praia, natureza e património há muito a fazer em São Martinho. Sim, há muito e muito mais do que turismo apenas, não é? Há muito a fazer também e mais para do que turismo sazonal. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas mesmo também para a população de São Martinho do Porto, os que estão fixos cá, também há muito a fazer. E são eles que podem e devem mostrar esta terra às pessoas que nos cá visitam. Tu tens, por exemplo, então o hotel de Santo António, que passou a hotel com o esforço teu e da tua família, certo? Exatamente. Porquê é que tu achaste que era interessante investir em São Martinho do Porto? Eu não investi nada. As tuas forças. Isso foi um projeto dos meus avós, dos meus pais, não é? Eu e o meu irmão, como terceira geração, damos aqui o nosso contributo. Não queria estar aqui a fazer publicidade. Mas também fazem parte da história de São Martinho. Acho que o meu pai já foi convidado pelo Pedro para falar sobre isso. Mas acho que o turismo
principal setor de atividade da nossa Sim, vila, sem dúvida, não há questão. Acho que a hotelaria tem um papel a dizer e deve acompanhar essa dinâmica e fazê-lo com qualidade, não é? Claro, com certeza. E, portanto, achando eu que é um negócio interessante, tenho feito por isso, não é? Sim. E agora, assim, em jeito de conclusão da nossa conversa, gostava... eu recordo-me, 3, 4 anos, de ver algumas imagens de reportagens que aconteceram em 89 da queda do Muro de Berlim. E lembro-me de pensar que eu ia fazer parte daquela história, porque passei por aquilo. Sim. Tu, enquanto historiador, tens esta ânsia de fazer parte da história que acontece e daqui a uns anos, quando tiverem os teus filhos ou os teus netos a aprender história, vão-te perguntar porque tu passaste por lá. Sim. Achas... Por acaso nunca tinha pensado nessa... Quer dizer, penso e não penso. Quer dizer, espero dar o meu melhor, não é? Claro. Da minha profissão e na minha vida pessoal. E a São Martinho também. E acho que gostava de fazer qualquer coisa pela terra. Não estou envolvido em listas, já que estamos em anos de autárquicas. Claro, portanto, e não nada disso. Sim, mas se gosto de participar assim nestes movimentos da sociedade civil, como o vosso projeto, em associações em que estou envolvido, isso gosto. Sim, isso é muito interessante. Muito obrigada. Obrigado, Inês. Foi um gosto. Parabéns obrigada. Pela Rádio SMP. Parabéns ao Pedro, à equipa toda. Estou convosco e contem sempre comigo para o que precisarem. Muito obrigada e obrigada a todos pela tua lá em casa. disponibilidade. Obrigada.